Fala, rapaziada, chegamos aqui no Yacht Clube do Rio de Janeiro, na Urca, maravilha de cenário. E a matéria hoje, nós vamos reunir 3 gerações de jornalistas espetaculares. Pérez Ribeiro, biógrafo do Didi. Elcio Venâncio, trepidante do rádio. E Caê Mota, nova geração de jornalistas, Globo Esporte, arrebentando na Globo, as matérias dele, o cara é sensacional. Então, juntamos 3 campistas para falar de futebol, para falar de carreira e para falar do orgulho de ser de Campos dos Goytacazes. Sérgio Pugliese. Estávamos explicando aqui, né? Tudo que bem? Campos não tem só chuvisco, né? Tem excelentes jornalistas, né? E o Pérez Ribeiro, que vai estar presente com a gente, ele é um historiador, é um jornalista, o principal jornalista da nossa cidade, da cidade de Campos. Enfim, é um patrimônio também do esporte brasileiro, do jornalismo brasileiro. O Caê hoje é o nome mais representativo da imprensa da nossa cidade aqui no Grande Centro. É um cara que está se destacando, que dá as principais notícias. E tem uma coisa curiosa em Campos. Campos é uma cidade muito bairrista. O cara de Campos, ele vê o site da cidade para ver as notícias da cidade e depois vê os sites aqui do Rio. Ele lê o jornal da cidade, a Folha da Manhã, e depois lê o Globo. Ele ouve primeiro a rádio local. É curioso isso. E se você perguntar assim ao campista, qual é seu time? Ele vai dizer, eu sou americano, eu sou Goytacazes. Aí chega um e fala assim, não, eu sou Flamengo, eu sou Vasco, eu sou Fluminense, mas deixa jogar americano e Goytacazes. Deixa ter um clássico local, porque aí o pau come, ele esquece Rio, São Paulo, esquece de tudo e pensa na cidade. E o Heraldo Leite também é de Campos? Heraldo também, Heraldo é nosso irmão. É outro nome de projeção há muitos anos aqui no Rio. Aliás, eu comecei a minha carreira de jornalista esportivo em Campos em 72, com o Heraldo ao meu lado, a gente formando uma dupla, os Tremendões, imitando os trepidantes aqui no Rio, que eram o Denis Menezes e o Washington Rodrigues. Eu falei ali antes que você era um trepidante, você era um tremendão então, né? Era tremendão em Campos, aqui no Rio. Aqui no Rio virei trepidante. Depois virou trepidante. E agora é legal o Campos, a gente está falando, que o Pérez Ribeiro fez a biografia do Didi, que era de Campos também. De Campos. Didi é o maior jogador da história de Campos. E olha que teve o Amarildo, hein? Vários jogadores. Campos é uma cidade muito tradicional. E uma coisa também em relação a Campos. O único presidente negro do país saiu de Campos. Nilo Peçanha. É uma cidade antiga, uma cidade histórica e uma cidade que todo campista que está ausente sente saudade e está a todo momento na cidade. Vamos aguardar as estrelas. Exatamente. O nosso Pérez, que é o nosso mestre, e o nosso Caê, que é o representante hoje aqui no Rio. Você chegou a falar que o Pérez é o Armando Nogueira de Campos. É o Armando Nogueira, isso não tem dúvida. Não tem dúvida. O Armando Nogueira é o nosso Machado de Assis da crônica esportiva legal brasileira. Isso, muito legal. E o Pérez Ribeiro é o nosso Armando Nogueira do norte do estado, especialmente da nossa cidade. Tudo bem? Pugliese, Que prazer, que prazer. Meu, só leio coisas sobre você, Você sobre a empresa. há muito tempo querendo fazer essa entrevista. O livro que eu gosto está aqui, ó. Eu sei que Pô, esse livro é espetacular. Mas eu trouxe esse aqui, né? Esse livro aqui, Ué, porra. eu trouxe um pra você. Então ótimo. Ela vai distribuir por aí. Melhor ainda. Olha só, Se já veio com dedicatória, já tirava. que beleza. Esse aí, né? A gente tem que reverenciar, né? O Pérez é um mestre, né, do jornalismo esportivo. Porque a gente tem, sei lá, tem João Máximo, tem Trajano, né, Pérez?
João é Deus. João é o maior deles, né, Pé? É o que restou vivo. Aquela galera da pesada ficou, tá indo aí, quase 90. E o Armando Nogueira? Aí já é o patamar dos deuses. Né? Armando foi o cara que eu tinha como espelho. Né? Eu olhava e falava, pô, ninguém escreve isso. É lógico que Nelson Rodrigues fazia outra coisa. É um gênio. Nelson escreveu também, é brincadeira, não existiu aquilo. Né? E nessa brincadeira de Nelson e família Rodrigues, os caras se esquecem. E Mário Filho é que foi o grande romancista que o futebol brasileiro teve. Ele foi realmente quem criou praticamente a crônica esportiva brasileira, como ela acabou se definindo depois, e foi o grande romancista. O Negro do Futebol Brasileiro é o livro definitivo. Oh, que prazer, cara. Que prazer. Tudo bem, tá bom, velho? Tudo bem? Finalmente, agora chegamos aqui acomodados. 3 campistas, celebridade lá em Campos, né? Parece que chegou lá em Campos esses 3. Parou tudo. É muito orgulho estar aqui com vocês, 3 gerações, né? Eu imagino que um seja referência para o outro. Isso é muito legal. O Caê Mota está arrebentando, né? Muito legal ver você, muito simpático, muito carisma, né? Que é o que conquista, né? O público. Pô, Pérez Ribeiro, biógrafo do Didi, entre outras coisas, né? E Elcio Venâncio, o trepidante, né? E hoje o Pérez está entre vocês, eu imagino que seja muito bacana, né? Você estava falando que você tem uma história com o Didi, né? Por conta do seu pai. Meu avô. E assim, primeiro, esse convite para mim me tocou de uma maneira que até falei com o Elcio, assim, a gente tá no meio da bola há muito tempo, a gente vai ficando meio frio para algumas coisas desses grandes nomes, assim, personalidades e tal. E quando chegou a mensagem do Elcio com o convite, ele se identificando, isso me deu aquele frio na barriga, aquele nervosismo que eu falei, caramba, por que isso, assim? Mas me remete a um lugar muito especial, assim, de lembranças, de memórias. Eu falei, cara, de repente você foi a minha inspiração sem eu nem saber que era, assim, né? De acompanhar tantas e tantas vezes ali a Rádio Globo e tudo mais. Pérez também, depois que eu já comecei a enveredar mais para a profissão, ainda na FAFIC, antiga Faculdade de Filosofia de Campos, sempre uma referência, sempre todo mundo citando muito Pérez. E aí, quando vem a história do Didi, da biografia, assim, Didi é um personagem que me remete muito ao meu avô. Meu avô serviu o exército com o Didi, jogavam juntos. Acabou que meu avô chegou até vir também para o Botafogo fazer uma espécie de teste de peneira. E contava muito que alguém da alta patente do exército viu, e na época não era nem um convite, né? Era quase que uma intimação, vamos para lá. Mas ele muito da roça, ele é de Cambaíba, né? Martins Laje, que aí é muita roça mesmo, em Campos, ele saiu corrido com medo. Mas aí me remete a momentos que, infelizmente, a correria do dia a dia impede que a gente desfrute mais, né? Eu perdi meu avô em 2011 e eu meio que, parece que eu bloqueei um pouco isso para que eu não ficasse lembrando e falando, pô, tanta coisa que eu conquistei e ele não está vendo. E aí quando eu tive essa oportunidade, realmente me tocou muito, estou muito feliz, agradeço muito a todos vocês, porque já estou até me alongando, uma história que eu contava muito, que quando eu morava em Campos, eu saía de Campos e viajava, aí perguntava, você é de onde? Eu falava, sou do Rio. E depois que eu vim para o Rio, que eu saí de Campos, morei em Londres, morei em Chapecó e tudo mais, e eu sempre faço questão de falar, eu sou de Campos, de Goytacazes, sou de Goytacazes, que é Baixada de Campos, sou torcedor do Goytacazes, então tá aqui como campista acima de tudo. Eu estou muito feliz mesmo de poder compartilhar esse momento com vocês. Pô, e é legal, né, o Pérez, você vê novos talentos surgindo, né? O Elcio aí firme e forte, e você continua sendo a referência para todo mundo, né? Quando eu comecei, nós tínhamos a imprensa escrita forte, né? Depois as coisas mudaram e hoje nós temos 1000 meios, né, de comunicação para você saber das coisas da vida, e fundamentalmente no nosso caso aqui do esporte, e mais especificamente ainda do futebol, e é justamente nesse novo processo de mídia que surge um talento como o Caê. Né? Ele vem com essas referências, inclusive com essas lembranças todas, inclusive do avô dele, que eu cheguei a ver jogar, e o avô dele foi campeão
fez parte do primeiro time a ser campeão campista da era profissional. 1952, o Esporte Clube São José tinha como centro médio um talento e era professor de alta classe, que é o avô dele. Então, eu comecei a carreira lá em Campos, eu fiz faculdade lá, que comecei muito cedo, né? Eu comecei com 17 anos recém-completados, falei, cara, não quero sair de casa tão cedo, talvez até por isso, pela questão mesmo de ir para a cidade grande e tudo mais. E aí quando eu me formo, foi uma época que o Campos estava com o esporte ainda muito bem ali, aquela época de Arnaldo Viana, incentivando muito com vôlei, basquete, esportes individuais. O Americano e o Goitacás numa outra época, né? Por mais que o Goitacás estivesse na Série B, mas ainda dava para fazer essa cobertura local, né? Eu lembro que uma coisa que me abriu muitas portas foi quando eu comecei no jornal A Cidade, lá em Campos. Uma coisa que me incomodava era um pouco que outros jornais faziam muita cobertura dos clubes daqui do Rio. Eu falei, cara, mas se eu fizer isso, eu vou estar copiando e colando o trabalho dos outros. E aí eu falei, não, vou cobrir Americano e Goitacás para poder me desenvolver. E aí fiz esse processo de início de carreira lá em Campos ainda. Aí no PAN do Rio, eu tive uma oportunidade de vir para o Globoesporte.com como freelancer por 2 meses. E aí aqui era a oportunidade, né? Isso tem quanto tempo? Foi em 2007, faço 15 anos hoje, esse ano, em junho agora, 15 anos de Globoesporte.com já. E aí vim para 2 meses de contrato e é aquilo, correr atrás, falar, é a oportunidade da vida. E eu dei sorte também que lá em Campos eu fazia assessoria de imprensa de uma ONG, que chamava ONG Esporte Sem Fronteiras, que era uma ONG de esporte paralímpico. E uma coisa que eu senti aqui é que ali o pessoal se preparou muito para o PAN, e deixou meio que de lado o Parapan. E aí quando eu senti aquele desespero ali para cobrir o Parapan, eu falei, eu tenho uma experiênciazinha com com esse movimento, com o esporte paralímpico, se quiser eu posso ajudar. Eu, um freelancer, no outro dia, o pessoal, tira a foto ali que você vai ser credenciado. Eu falei, é agora. Vambora. Aí desses 2 meses, agora em junho completo 15 anos, é isso, muito feliz, muito realizado. Aguentando a pressão de Flamengo. Você acompanhou o Flamengo, eu acompanhei o Flamengo durante 11 anos. Você está há quantos anos no Flamengo? Desde 2008, mas aí eu saí em alguns períodos, é a 10ª temporada. Eu acompanhei 11 anos, não é fácil cobrir o Flamengo. Você tem que ter uma dedicação 24 horas, não tem família, desgaste muito grande, não tem amigo, não tem nada. E antigamente tinha aquela coisa do clube pedir para trocar o setorista? Não, isso sempre teve, né? Isso, guerra entre repórter e dirigente sempre houve. Isso é uma coisa histórica, né? Isso depende também muito da chefia, né? Tem que ser firme para manter o repórter que tem credibilidade. Por exemplo, o Caê tem credibilidade, que é a coisa mais importante hoje num repórter. Agora, você acompanhar o Flamengo é uma coisa muito difícil. O desgaste que é. O Flamengo é um gigante que se alimenta de vitórias. O Márcio Braga sempre fala que o Flamengo é um vulcão em erupção. E precisa vencer. Se não vencer, meu amigo. Eu passei por isso uma vez só, de pedido para sair, que foi na época do Fluminense, até que tive uma certa divergência com o Fred, mas aí foi bem o que o Elcio falou. A minha chefia, na época, o Gustavo Poli, você conhece bem também. O Gustavo Poli falou, não, qual foi a reportagem, qual foi a pauta? Foi essa. Não, mas está bem apurada, é mentira? Não é mentira mais, então não tem mais. Se é verdade, acho que é muito isso. Caí, qual é a relação do repórter hoje com o furo? Porque antigamente dava para a gente trabalhar uma notícia. Por exemplo, eu quando dei a notícia da contratação do Edmundo, que eu dei com exclusividade, o Edmundo era o maior jogador do Brasil em 95. Aí foi formado o ataque dos sonhos, o maior ataque do mundo, que não deu certo. Então eu trabalhei a notícia final de semana, fui para São Paulo segunda-feira, me escondi lá, o Kleber chegou, era presidente, ele chegou com o Plínio, Serpa Pinto e com o Michel, acompanhei os 3 num táxi e eles bateram na Parmalat. Eu tinha informação que o Edmundo seria contratado. Naquela época dava para fazer isso para você dar o furo. E hoje como é que se faz isso? Hoje é complicado. Então, hoje tem uma questão que é complicada, que cada vez mais, eu até falo que o furo ele é efêmero, né? Primeiro porque fragmentaram o furo, não tem mais muito aquilo de você conseguir trabalhar a notícia. A pessoa escuta de orelhada, mete no Twitter da vida, e aí o furo vira quase que o tempo real.
vai fazer a proposta, pegou no telefone, ligou, atendeu, falou. Então, assim, é cada vez mais difícil trabalhar, assim, mas eu sou até feliz de ser ainda de uma outra geração já, que ainda teve, eu trabalhei pouco em jornal de papel, foi só em campos, aqui sempre no Globoesporte.com, mas quando eu cheguei aqui eu tive referências muito importantes também, como Mansur, Vicente Seda, Guto Seabra, enfim, muita gente ali, Janir Júnior, Eduardo Peixoto, Rodrigo Benchimol, e eu tive muitos concorrentes do papel. E eu acho que isso dá um senso de responsabilidade maior no processo de apuração. Porque eu vejo hoje cada vez mais a pessoa solta a notícia e se tiver errado ou não, ou ela edita, ou ela finge naturalidade de uma maneira que me impressiona, assim, a falta de pudor com o erro. Claro que todo mundo vai errar não é problema, só que o erro ele tem que te macular, tem que te machucar, tem que te magoar para que você não repita, né, cara? Biógrafo, às vezes, biografado, às vezes ele fica incomodado com certas abordagens que você faz, mas se é biografia ele tem que aceitar, né? Olha, eu tô com o Rui Castro. A melhor biografia é aquela que você vai fazer de alguém que já morreu pelo menos há 10 anos. Você pode trabalhar em paz e você tem que ter a sensação de que você está absoluto em relação às pesquisas que você vai fazer e fundamentalmente sobre aquilo que você vai escrever. Você vai fazer uma viagem, que é uma viagem sem volta. No caso do Didi, eu consigo fazer a primeira edição com ele vivo, porque muita gente sempre imaginou que o Didi fosse meu grande ídolo, o seu grande ídolo, a sua cidade, o maior jogador. Eu falei, não. Ele se tornou um grande amigo, sempre foi uma grande admiração. Agora, isso normalmente pesa na hora que você faz aquela conexão assim meio aérea, meio ao ar, não é? Bom, o cara é de Campos, o outro também então ele foi um grande jogador, ele tem que ser o maior ídolo de Beltrano, Cicrano, não é por aí. Meu maior ídolo do futebol, inclusive eu sou Flamengo, meu maior ídolo do futebol foi o Mané Garrincha a vida toda, e foi e será. Não é, inclusive o Pelé. E eu sou Santos não por causa do Pelé. Eu sou Santos por causa de uma geração de campistas anterior ao Pelé que foi jogar no Santos, quando o Santos praticamente não era nada. Agora, você foi contratado para fazer a biografia ou foi uma decisão sua? Não, eu tinha uma relação pessoal com o Didi, um carinho muito grande, um carinho a recíproco, relação com a família. Existia uma lenda que o Didi não ia a Campos, que ele era aquele negão mascarado, que jamais chegou lá. Simplesmente isso era em verdade, porque quando ele jogava no Fluminense, ele foi várias vezes a Campos, o Fluminense ia fazer amistosos em Campos. Inclusive, eu vi Didi a primeira vez jogar com a camisa do Fluminense em Campos. Quando se iniciou uma série de jogos noturnos, praticamente o campo do estádio do Goitacazes, ali de Oliveira de Souza, não tinha iluminação noturna, né? Então o americano foi quem instalou a primeira iluminação noturna. Então foi o primeiro estádio a ter iluminação noturna. Então logo inaugurou o seu velho e carismático estádio, histórico e tudo mais, o objetivo que quiserem colocar, que é o estádio de Godofredo Cruz. E o Fluminense vai lá jogar, um jogaço 4x4. Eu precisei ter permissão do juizado menores para ir ao jogo, o time conseguiu, cara, um molecote. E o Didi faz um golaço de falta, quer dizer, já era o prenúncio da folha seca, mas ninguém comentava que aquele chute já seria folha seca, obviamente. Isso foi em 1955. Eu tenho curiosidade sobre Didi, sobre o futebol campista. Eu gosto muito de falar sobre o futebol campista, que para mim é uma frustração. Eu ainda peguei uma fase que deu para viver bastante, até cheguei a comentar aqui em off da questão de que quando eu venho para o Rio em 2007, eu só tinha vindo ao Maracanã 4 vezes na vida. Então a minha relação com o futebol eterna, a vida inteira, foi com Godofredo Cruz e Arílio Oliveira de Souza. De ir torcer pelo Goitacazes, jogos de Série B a vida inteira, morei muito pertinho ali da Rua do Gás. E a minha relação com os clubes grandes, com o Flamengo, eram jogos no Godofredo Cruz. É de uma tristeza absurda passar pelo Godofredo Cruz, que tem a casca. Nossa, e saber que não existe mais aquilo ali. São muitas memórias, muitas lembranças. Então, me dói até hoje. Tá? Para mim é frustrante. Aquilo foi uma sacanagem, né? Para mim é frustrante. Os 3, tá vendo? Foi uma sacanagem. Não existe isso. Se o Eduardo Viana fosse vivo, jamais isso ia acontecer. E aí, o que o Elcio falou da questão do campista barrista. Eu mesmo sendo Goitacazes e tal, eu sou defensor, não defensor do Eduardo,
mas criaram um mito em cima do americano ser ajudado e tudo mais, que muitas vezes o americano era muito mais prejudicado a partir de determinado momento. E aí entra aquilo, o carioca, ele tem também um separatismo com o interior que impacta muito. Assim. Ele nunca aceitou muito que, ao contrário de São Paulo, que tem muita gente que migra do interior para a cidade grande e é bem aceito, o carioca, quem vem de fora e triunfa aqui, passa uma resistênciazinha. Não tem muito a reclamar, tem muitos amigos, mas tem essa resistência. Mas tô dando volta, eu queria saber um pouco mais do Didi. Hoje a gente vive uma época tão midiática, onde pessoas com tão poucos feitos são tão exaltadas. O Didi, ele chegou a ter em algum momento algum tipo de amargura assim, pela situação dele não ser tratado no mesmo patamar de nomes como Garrincha e Pelé e talvez até Newton Santos. Eu falo porque eu mesmo, como uma criança e um adolescente campista... Mas eu acho que ele foi. Didi em 58. Mas na época, mas historicamente... Em 58 ele foi o maior jogador do mundo, o primeiro eleito pela FIFA, sim, né, Pedro? O craque da Copa. E o Brasil tendo Pelé e Garrincha. Essa impressão engraçada que no panteão, assim, ele está numa prateleira talvez abaixo de prestígio, mas não de bola. Será que é isso, Olha, Pedro? no Brasil, realmente é complicado isso. Verdade, Fora verdade. daqui, no entanto, e você sabe disso que ele falou isso com você. Ele falou isso comigo, lá é verdade. fora, botava o tapete vermelho. No Brasil, não. O Didi aqui no Brasil não tinha esse reconhecimento. Ele vai embora. Porque quando eu levei ele por enquanto a bola não rola, o Carlos de Souza, um amigo nosso, Birubiru, ligou para casa dele na ilha. Falou, pô, o Didi tá abandonado lá. Peguei o telefone e ele falou assim, ô Elcio, lá fora eu sou mestre, aqui não. Isso aí. Aqui eu tô esquecido. O Brasil é bicampeão, 58 Didi, 62 Amarildo. E aí? Se você olhar a seleção bicampeã do mundo, só Campos é que tem 2 campeões. Olha, você percebe? Gilmar, paulista de Santos. Djalma Santos, paulista da capital, paulistano. Né? Mauro, mineiro de Poços de Calda. Zosmo, baiano de Ilhéus. Newton Santos, carioca da Ilha do Governador. Zito, paulista da cidadezinha de Roseira. Didi. Mané, era de Petrópolis, porque aí começa aquela história de Pau Grande, que era um lugarejo de Raiz da Serra, não é, um lugarejo de um distrito, era uma confusão lá, no final hoje é Magé. Né? Vavá, pernambucano de Recife. Zagala, Langoano, né? Maceió. E Amarildo. Nossa. Você sabe Dois campistas. Olha só. Campistas jogando. Aquela geração, essa geração do Goytacazes, qual foi a melhor colocação do Goytacazes, assim, o melhor momento do Goytacazes que você lembra? Não, para mim, eu sou agradecido de ter vivido 2017, que é muito pouco, porque o Goytacazes representa, mas o Goytacazes me deu uma alegria de ter podido torcer. Eu estava em Chapecó, que eu morava lá, que eu cobria Chapecoense no ano da reconstrução, e aí foi essa época do advento do YouTube, transmissões, e eu pude cobrir o jogo do acesso, que acabou não sendo acesso, que foi seletivo, mas eu poder ter vivido um Goytacazes e um americano. Do Goytacazes tem uma pena que foi um jogo, tem um Goytacazes americano em Friburgo, não faz o menor sentido. Mas o Goytacazes e um americano. Eu fui nesse jogo. Com um gol aos 43 do segundo tempo do acesso do Goytacazes, é incrível. Mas as minhas memórias são muito de Arizão lá atrás. Eu lembro de 90, eu até falo Paulo Nunes isso hoje. A gente trabalha junto. Eu lembro do Paulo Nunes no Flamengo em 91, ali no último ano do Goytacazes mesmo na Série A, 91 para 92, foi 2-1 Flamengo. O gol do Goytacazes foi do Paulo Silva, um atacante cabeludão que tinha, e do Flamengo foi 2-1. 2 gols do Paulo Nunes, assim, é o que eu tenho de memória. 91 eu tinha 7, 8 anos, mas nesses 30 anos de Goytacazes na Série B, eu fui muito presente por muitos anos, assim, a minha capacidade de torcer no estádio foi muito desenvolvida pelo Goytacazes. Campos tem um campeonato profissional desde 1952. E o avô dele, o Heraldo, foi campeão. O primeiro time campeão profissional de Campos foi o Esporte Clube São José, onde jogou o avô dele, que acabou não ficando no Botafogo até por timidez. Jogador elegante, clássico no meio de campo. Vi jogar, tive esse prazer. Você jogava bola, Pérez? Não, peladeiro. Pérez era artilheiro. Eu pratiquei judô e depois
tentei jogar tênis. Aí gostava do tênis para... O Elcio já vi jogar bola. O Olha Elcio joga só. bola. O Caê tem pinta de craque. Caí, deixa eu contar. Peladinha de terço nos macacos lá. Deixa eu contar uma história aqui do Eduardo Viana. A vida toda, o comentário em Campos, o Caê já falou sobre isso, né? Era que o Eduardo empurrava o americano e prejudicava o Goytacás. E eu acho que ele fazia isso também. Caí acha que não. Aí, no dia que ele morreu, teve um arbitral na federação. Ele me chamou, o presidente do Goytacás, na sala dele antes do arbitral. E falou assim: faz um time razoável, que eu não quero morrer com esse remorso de ter prejudicado o Goytacás, como dizem. Prepara um time que você vai subir esse ano. Ele vai para o arbitral, teve uma discussão, foi para o hospital e morreu. Então agora vamos para a gente também finalizando aqui, para não atrapalhar muito vocês. Eu lembro a primeira matéria que chegou, qual foi a tua estreia? Como é que foi a tua estreia? Aqui no Rio. Foi muito nessa época do PAN, do Rio, do Parapan, né? E eu cheguei até por conta daquela questão dos 2 meses, assim. É difícil assim falar, mas eu nem vou falar por impacto, mas que eu lembro que na época eu era muito curioso ali de querer mostrar serviço. Eu lembro que eu fiz uma matéria muito grande na época, mostrando do conflito que começou a existir em 2007, por conta da seletiva. Eu lembro da seletiva que o Goytacás chegou a subir. Marca muito porque a gente esperou tanto por esse acesso que chegou a subir, depois não subiu mais. E uma matéria que a gente hoje pode até não teve muita relevância. Eu lembro de uma matéria que eu descobri na época que o Bangu tinha um jogador chamado Zidane, que me chamou muita atenção. E aí eu fui no Daniel Lessa, com cabelada. Pô, tem essa pauta, posso fazer? Posso fazer, porque ela queria qualquer pautinha. Pelada tem Zidane. Qualquer pautinha, pra mim, era pauta pra mostrar que eu tava ali proativo. Né? Então, assim, não foi nenhuma das grandes pautas assim, mas que me marca por isso, porque naquele início de você ser proativo, eu cheguei numa função que nem existe mais, que era o tempo real, né? Que era ficar vendo televisão e relatando apenas. Eu tinha que demonstrar alguma coisa. Então são 2 pautas. Essa da seletiva, muito pelo Goytacás, e essa desse Zidane. E é que você acha que o pessoal assim, que te assiste fala assim, pô, esse cara chegou para ficar, uma matéria... A primeiraça mesmo, acho que foi até aquela que eu ganhei o prêmio junto com o Pérez, que foi em 2010, que eu fiz uma série de reportagens bem profunda, assim, sobre o caso Bruno, né? Eu lembro disso. Porque... Isso foi sensacional. Curioso porque caso emblemático. Eu fui para Ribeirão das Neves, não para fazer a parte criminal, para fazer a parte social. Quem que era aquele goleiro, aquele ídolo que virou um assassino, né? E aí eu fiz uma série de reportagens ali que, me permitiu viver essa experiência ali. Eu acho que ali foi uma grande virada mesmo, assim, das pessoas verem, esse moleque não tá de bobeira, né? Esse moleque tá aqui, né? O Campos ganhou 3 prêmios, foi em 2010, né? O livro do Pérez. Até eu trouxe um negócio, pega ali, por favor. O livro do Pérez, do Didi, essa matéria do Caê na internet. E uma matéria também do Aloysio Conzipo, não foi? Aloysinho Conzipo. Que maneiro isso, cara, olha isso. Lá no interior. Barba, cabelo e bigode. Barba, cabelo e bigode. Isso eu trouxe pra ele. Esse é o termo do interior. Guardado na internet é uma história, agora eu quero ver no papel. Jornalismo de campo, brilha, pô, sensacional. Barba, cabelo e bigode. É os 3 A prêmios. sede do Botafogo, aquela sede bonita, gostosa ali. Então fala aí pra gente essa coisa de a gente não deixar, né, para as novas gerações entenderem, né, que os pioneiros devem ser reverenciados, né? Não, sem dúvida. Acho importantíssimo isso, a gente saber de onde a gente veio. Eu, como falei aqui, sempre tive muito orgulho de Goytacás, muito orgulho de Campos, e depois que vim para cá mais ainda, e referências que a gente tem conscientemente, outros até inconscientemente, como eu falei com o próprio Elcio, do quanto que eu fiquei com o coração acelerado quando chegou a mensagem dele. E eu tenho uma preocupação muito grande nessa passagem de bastão, que eu também já estou passando para novas gerações, deixar isso em mente. Mas você está muito novo. Tem um garoto, Você é um garoto. Mas está vindo uma galera. Tem um garoto em Campos que Mas tá vindo de campo? tem um garoto em Campos que é seu fã, que pode vir chegando para cá. Eu estou até para ver se trago, para apresentá-lo oficialmente ao Elcio.
Matheus Berriel. Mateus, Sim, Mateus. esse garoto é muito Escreve bom. maravilhosamente. Muito bom. O garoto começou há pouco disso, minha crise, o garoto não erra uma crase. Eu acho difícil o cara saber escrever, Isso aí mesmo. saber colocar crase, ele é É perfeito. difícil, né? Temos também aqui no Globo o Igor Siqueira também, acho que é importante a gente Igor Siqueira. citar o Igor também, que é cria lá da Folha da Esses Manhã. meninos estão chegando. Legal demais. Né? Tem uma coisa, então, antes do nosso já que passou batido aqui, que quando ele falou que o Didi demorava para ficar ferrado. Aqui também a gente tem o Campistês também, que se deixar passar só a gente entende. Ferrado é que ficava bêbado, alto, assim. Tem, no Campistês tem coisa que só, a gente... Ferrado, eu não sabia. Só a gente não. tem Ferrado ferrado, tá bêbado, né? baleba, várias Cabrunco, coisas, que é um termo cabrunco, só baleba. usado em Papo de campo. bola na casa de dia até 10 da noite. É um negócio de doido. Saía todo mundo ferrado. Não, não. Menos ele, menos ele, O menos ele. Didi era vaidoso também. Num dos últimos contatos que eu fiz com o Didi, sei lá, 10 dias antes dele morrer, eu fui com o Gilson Ricardo na ilha. Sei lá o que a gente foi fazer lá. Na casa dele. Aí ligamos, não, a gente foi fazer outra coisa, não sei se nós fomos fazer uma matéria, eu liguei pro Didi. O Didi atendeu, eu falei, ô, mestre, tô passando aí com o Gilson. Passando aonde? Tô indo aí, vamos tomar um café? Não veio não fiz a barba. Porque o Didi era uma elegância, né? Eu não fiz a barba, por favor, hoje não.